E aí, pessoal do De Olho no Jogo, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de mercado, um assunto que chama sempre muita atenção, né? Esse vai e vem, a questão das notícias, mas aqui no De Olho no Jogo, a gente, além de trazer bastidores de negociação, claro, isso faz parte da indústria, algo que também está no nosso radar. A nossa ideia é principalmente tentar entender o impacto de reforços para os times, né? No caso aqui, especificamente para o Coritiba. Por isso que a gente vai falar de Neilton. Eu estou com o André Ribas e também com o Daniel Piva para a gente trocar essa ideia, para a gente conversar sobre o novo reforço do Coritiba. Vocês acham que é o melhor reforço na teoria até agora que o Coritiba contratou? O que vocês acham? Tudo bem, Piva? Tudo bem, Guilherme? Um abraço ao André, a todo mundo que está ligado aqui no De Olho no Jogo. Eu acredito que sim, até porque o Sassá, que era o principal nome até então do Coritiba, ainda não aconteceu. Acabou decepcionando, ficou no banco do Igor Jesus, agora até mesmo o Vanderlei já demonstra estar na frente dele na preferência do professor Eduardo Barroca. Então, o Neilton, em potencial, é uma contratação que faz sentido para o Coritiba e que vem com esse status aí de principal reforço da temporada, porque, ao que tudo indica, vai ser o único desse patamar, desse padrão, para o Campeonato Brasileiro, pelo menos para o início do Campeonato Brasileiro. O Coritiba falou no começo do ano muito sobre os tais reforços de aeroporto, né? E foi um tema que a gente tratou, inclusive, com o presidente Samir Namur. E André, eu acho que mais até, né, do que classificar o cara como um reforço de aeroporto Sim. ou não, é importante entender que esse é um investimento que o Coritiba separou para uma solução. E o Neilton é uma solução? O que você acha? Eu acho que o Daniel colocou um ponto bem importante, né? Que é o principal investimento do Coritiba para a temporada. Dificilmente o Coritiba vai fazer um investimento maior que esse que fez agora com o Neilton. É uma solução, mas também pode ser um problema, pensando assim na cabeça do Barroca. O Neilton, muita gente observa ele e vê ele como um ponta, mas na verdade creio que ele vem para o Coritiba, na minha opinião, para jogar mais centralizado. Eu acho que é a posição que ele mais rendeu nos últimos anos, apesar de nos últimos clubes ter jogado bastante aberto também, dentro da ideia dos seus treinadores. Então eu acho que pode ser a solução, mas dependendo de como que será essa solução, aonde que o Barroca vai encaixar o Neilton nesse esquema do Coritiba. Bom, uma informação importante sobre o bastidor dessa contratação, né? No processo de interesse do Coritiba e de investimento, a visão do clube é que o Neilton funciona melhor como segundo atacante, tá? Foi esse o termo que eu ouvi de dentro do Coritiba, porque quando ele deu certo jogando naquele Botafogo do Jair Ventura, ele jogava mais ou menos nesse posicionamento. Aquele time muitas vezes tinha um losango, né, no meio de campo, e ele fazia ali parte de uma dupla com o Sassá. Pode ser uma alternativa, mas é o entendimento que o Coritiba tem sobre ele, que funciona melhor próximo do gol, próximo do centroavante. Só que daí tem uma questão de sistema atual do time, né? Que provavelmente vai ter que mudar. Vocês acham que pode levar a uma mudança? Quem se adapta, o time ou o Neilton? O que vocês acham? Eu vejo assim, Guilherme, claro que nunca é o ideal você mudar um modelo por conta de uma peça, mas sendo bem sincero, especialmente com o torcedor do Coritiba, o jeito atual, o desenho atual do time do Coritiba, nesse 4-1-4-1 ali do Eduardo Barroca, o meio de campo fez poucas atuações convincentes. Em poucos casos, o Coritiba conseguia aliar o jogo de domínio de posse de bola, com o volume desse jogo, com o jogo agressivo, com o jogo criativo. Então, não vejo algo tão traumático assim para você fazer essa mudança. Seria bem diferente, por exemplo, se fosse, sei lá, o Coritiba de 2011, que estava no auge e aí contratou um jogador que teria que readaptar o esquema. É um time ainda em formação, é um processo ainda em construção. O Neilton, vejo com potencial e pelo investimento, a ideia de ser titular desse time do Coritiba.
Por isso que, nesse caso, eu facilitaria ali a adaptação para ele. Tentaria transformar o sistema ofensivo, especialmente, que o mais afetado com isso, mais impactado com essa contratação, para que você consiga colocar Rafinha, Neilton, essas peças juntos ali. E aí a questão do centroavante, se vai ser o Igor Jesus, se vai ser o Sassá, se vai manter o Robson na esquerda, como o Barroca vai formar. Mas como o Coritiba ainda é um time em construção e que não conseguiu ter atuações tão convincentes, especialmente nessa questão da criação, de ser um time que tem o domínio e agressivo ao mesmo tempo, não vejo algo tão traumático assim, esse rompimento para colocar o Neilton. Então, respondendo resumidamente, eu adaptaria o time a ele nesse caso. Vamos pensar o seguinte, né, André? Para adaptar, não vai ter que sair nenhum titular absoluto, porque o meio de campo do Coritiba é o setor talvez com menos titulares. Muitos Sim. concorrentes, mas menos titulares absolutos, né? Sim, é um setor que vem modificando bastante. Até no Paranaense a ideia do Barroca foi fazer essa rodagem para buscar um melhor setor. Até na última partida do Coxa teve 5 modificações forçadas, mas que a gente viu um meio de campo completamente diferente em peças. E é legal lembrar também, Guilherme, do Neilton do Vitória, tanto em 17 quanto em 18. Aquele Vitória jogava num 4-2-3-1, e na primeira versão do Neilton tinha bem esse segundo atacante, né, jogando atrás do centroavante, no caso o Trellis, e conseguindo ali na entrelinhas gerar vários espaços e oportunidades. Tanto que naquele ano ele não foi tão artilheiro como o 2018, mas deu várias assistências, participou muito dos gols. E já em 2018 se viu um Neilton mais participativo, mais articulador, de associação curta, drible curto. Então você vê que tem uma mudança, apesar de ser o mesmo 4-2-3-1 em algumas funções. E no Internacional, em alguns jogos que ele atuou centralizado, foi possível ver ele também nessa função, mais próximo da bola, articulando o jogo, e ele foi bem nesses jogos, principalmente ali lembrando contra o Atlético Mineiro, que eu acho que foi a melhor atuação dele no Internacional. Então essa mudança no Coritiba pode ser uma solução para deixar esse meio de campo também mais criativo. E o Coritiba tem várias possibilidades em peças para você ter ali 2 volantes lado a lado e liberar um Neilton mais centralizado atrás do centroavante, que no caso seria, no momento, o Igor Jesus. Não é exatamente uma transformação, não é uma revolução, acho que dá para a gente chamar de adaptação, né? E aí, cara, eu vejo da seguinte maneira, é uma adaptação, não é uma revolução, Sim. discutível, mas tem um efeito cascata até na saída de bola, né? O Coritiba ele faz uma saída, e o próprio Barroca fala muitas vezes sobre isso, com atrás, né, o goleiro participando, mais esse volante à frente da zaga e os 2 zagueiros, então é uma saída que tem esses 2 zagueiros, tem mais os 2 laterais, mais esse volante, mais os 2 meias, todo mundo participa da saída de bola, é uma saída de bola com 8 jogadores. Eu até vejo que é uma saída muitas vezes com muita gente para fazer, com exagero até, porque você vai pegar adversários que não vão te marcar com 6 jogadores. Não vão pressionar tanto lá em cima. 7, você não precisa de 8 caras para fazer a saída de bola. Vai depender muito, né, Guilherme? Por exemplo, na estreia contra o Internacional, provavelmente o Coritiba vai enfrentar um time que vai fazer isso. Mas daí quando for jogar em casa contra o Atlético Goianiense, o desenho tende a ser outro. Sim. Então, é um ingrediente a mais. E também vale a gente apontar o seguinte, o Rafinha é o principal jogador do Coritiba nesse quesito técnico, e todo mundo sabe que a questão física do Rafinha é problemática, tanto que ele cogitou a aposentadoria no fim da temporada passada, e sei lá quantos jogos o Rafinha vai aguentar nesse Campeonato Brasileiro. Sendo bem otimista, a gente vai falar em 30 de 38. Mas ainda assim você vai ter 8 rodadas sem o principal jogador. E hoje o Barroca não tem muita ideia de como substituir o Rafinha. Tanto que no último jogo, quando não contou com o Rafinha, foi o Thiago Lopes totalmente que foi por diferente, ali. Né? Exatamente. O Neilton, mesmo que você tenha que adaptar de novo ali o time, mas é um jogador que tem esse potencial. De todo esse elenco do Coritiba, o que mais tem essa característica, que mais se aproxima, característica é um pouco diferente, mas o que mais se aproxima em potencial de substituir o Rafinha quando necessário, acaba sendo o Neilton. E dentro dessa ideia, eu acho super natural e concordo, né, de você ter o Neilton como essa opção para
quando o Rafinha não estiver jogando. Mas o Coritiba até pensa em buscar esse extremo, né, para ter como opção de jogar aberto, um jogador mais agressivo, vertical, que é o caso do Guilherme Parede, que vem sendo cogitado, sondado, que viria daí para esse papel, né? O Neilton, ele tem uma característica que poucos jogadores do elenco do Coritiba têm, que é a capacidade de jogar entre as duas linhas de marcação do adversário. É a zona mais pressionada do campo. Para mim, esse é o grande problema do meio de campo do Coritiba, tá? Porque o Coritiba joga com um volante base, como um camisa 5 à frente da defesa, e dois armadores, né? Dois interiores, como chamam na Espanha, o Barroca chama de médios. Esses caras, até pelo fato do Coritiba ficar muito tempo com a bola, eles não vêm jogar na base da jogada, eles vão jogar lá no entrelinhas, próximos da área. E, cara, é difícil jogar. O Matheus Bueno, eu considero um talento, acho que é um cara que vai se desenvolver, pode ser titular no futuro do Coritiba, não sei se para essa temporada. Mas ontem, nessa função, já sente dificuldade. Pega a bola de costas e é diferente o cara superar a marcação que ele recebe de costas, sustentar essa pressão, fazer o passe. O Neilton não é um cara de sustentar essa pressão, mas é um cara de ler o espaço, para receber essa bola livre e já dar o passe decisivo. E também vem muito o papel do centroavante, no caso o Igor Jesus, né? Que é um jogador que, quando precisa sair da área, buscar espaços, aparecer como opção, ele surge como uma boa opção. E isso pode também casar bem ali com a movimentação do Neilton. E esse outro nome que o André nos trouxe aqui, Guilherme, a questão do Guilherme Parede, é uma negociação que ora parece próxima, ora parece complicada. O desenho atual indica o Vasco da Gama mais perto desse acordo, embora o Coritiba ainda não tenha jogado a toalha, mas se o Coritiba não fechar como Parede, pelas informações que a gente tem, não deve procurar um outro extremo. Vi ali o Parede mais como uma oportunidade de mercado. Mas eu acho que seria interessante você buscar esse outro cara, e a característica do Parede eu vejo casando bem com esse time do Coritiba e até com essa dificuldade do Coritiba quando tem a bola, que é o atacar o espaço, a infiltração. É verdade. Um contra um, ele é um cara muito vertical. Eu até acho que ele é o Guilherme Parede, se você observar, ele não tem drible no espaço pequeno. Ele não vai pegar. Ele é o cara que joga na frente. Ele não vai pegar essa bola e fazer uma tabela curta. Diferente do Neilton, que é um cara que passa característica de drible curto, espaço reduzido. A profundidade que o Parede dá por esse movimento de ruptura, por esse movimento de infiltração, ele pegou o time. É meio louco falar isso porque ele fez um monte de gol impedido no ano passado, né? Mas ele melhorou muito esse movimento e ganhou gol. Ele ganhou gol com isso. No Coritiba de 2018, principalmente. Eu também acho uma alternativa bem interessante. Agora, sobre centroavantes que casam com o Neilton, vale lembrar a dupla que ele fez com o Sassá, né, cara? O Sassá é um caso à parte, óbvio, mas o Sassá é um jogador que procura muito esse jogo de aproximação, de tabela, de bola no pé, né? O Igor Jesus faz isso também, mas também é de atacar o espaço. Ele tem uma ótima leitura também para fazer isso, né? Um pouquinho diferente. Sim. E vale apontar o seguinte, o Coritiba, essa questão do Sassá, quando o Coritiba contratou o Sassá foi praticamente unânime. Todo mundo se apontou ali, é um jogador que tecnicamente tem o seu valor, mas é uma bomba relógio. Uma hora o Sassá vai ter algum tipo de problema no Coritiba. Então o Coritiba não contratou sem saber. É um risco ali assumido. E agora o Coritiba, ao que tudo indica, já teve algum tipo de rusga entre o Sassá e o técnico Eduardo Barroca, porque nada no mundo justifica o Sassá ser a terceira opção num elenco que, todo respeito, mais longe de ser repleto de opções, e ainda mais do Vanderlei, que é bem abaixo ali do Sassá tecnicamente e fisicamente. E o Sassá demonstra empolgação com essa contratação do Neilton. Claro, é rede social, você não sabe o que o cara pensa a fundo, mas ele é amigo do Neilton. Então, pode até ser um caminho para recuperar esse jogador, porque tecnicamente o casamento Sassá e Neilton, além do entrosamento, em característica eu vejo se completando melhor do que o Igor Jesus nesse momento.
E é uma oportunidade para o Neilton buscar essa regularidade, né? No Internacional ele foi muito irregular, daí foi para fora, ele já está com 26 anos, ele precisa dessa temporada mais consistente. E no Coritiba ele chega com esse status de titular e vai ter essa oportunidade de ter uma sequência e de ser mais regular no ano. Tem uma outra questão sobre o sistema Barroca e o Neilton, é que o Coritiba joga de uma maneira muito posicional, né? Sim. É um time que não tem muita mobilidade. Guarda a posição, Guarda a posição, é aquele lance de você mais esperar a bola no setor que você está, um setor pré-planejado, do que atacar pelo caos, né? Que é uma característica mais do futebol brasileiro, de aproximação, de mudança de lado. O Coritiba não. O Coritiba, ele muda os jogadores, mas sempre com a mesma ocupação de espaço. Acontece muito do lado direito. Patrick Vieira, às vezes, mais por dentro e Rafinha por fora. A inversão, e também com esse meia que joga por ali, que pode ser o Galdesani, pode ser o Thiago Lopes, mas é sempre muito com um espaço pré-definido. Tem que saber como o Neilton vai se adaptar. E aí, para ir na linha do Daniel, eu vejo mais o time se adaptando a ele. Por ele ter uma característica que o elenco não tem, né? Tem um Giovani que tá machucado, o Giovani Augusto também, mas nem todos com esse jeito assim de último passe, de finalização. O Neilton é muito um jogador da definição, né? Tá, sobre a questão do ataque do Coritiba, que é um princípio ali muito claro, uma característica do técnico Eduardo Barroca, embora o Neilton seja um jogador que tenha outras características, mas eu vejo ele conseguindo somar até mesmo para tirar um pouco a previsibilidade do ataque do Coxa, porque hoje o Coritiba, como é um time em formação, acaba sendo muito estático em diversos momentos ali. A defesa, se acertar a marcação, acaba não tendo muito prejuízo, a não ser que uma bola longa entre, como foi, por exemplo, a do Sabino para o Rafinha, como no próprio clássico contra o Paraná na Vila Capanema, dessa bola foi diagonal do Rodolfo para o Robson, mas nos toques curtos acaba ali o Coritiba, ele ainda não conseguiu se encontrar perfeitamente para realizar esse jogo que o técnico Eduardo Barroca gosta. O Neilton dando um pouco de mobilidade, embora fuja um pouco dessa pretensão do Barroca, mas acredito que vai ser um ingrediente a mais. Acredito que ele vai ter adaptação, é claro, o Neilton vai ter que se encontrar com o time, mas o time hoje, por estar em formação, tem essa facilidade aí de acabar compreendendo ali, se adaptando também ao estilo do novo atacante. Eu acho que passa por isso mesmo, espaço reduzido, e a palavra é adaptação. Na minha visão, não sei se vocês, mas até pra gente, acho que fechar aqui o assunto Neilton, hoje, nesse esquema que o Coritiba tem, vocês não veem o Neilton atuando, por exemplo, no lugar do Robson, ou no caso do Rafinha, quando lesionado. É isso? Eu vejo assim, do Robson, até pode ser, porque o Robson vejo com bons números, mas um rendimento aquém, mas acho que você perderia a oportunidade de tirar o melhor do Neilton. Eu tentaria ali adaptar melhor, deixar esse Neilton mais perto da grande área, mais próximo do centroavante. E aí a questão de substituir o Rafinha, eu vejo mais como uma necessidade para quando o Rafinha não estar à disposição, porque você já vai estar perdendo o principal jogador do time, e aí agora você passa a ter ali uma peça capaz de responder à altura, mesmo que, é claro, você vai perder ali algumas das valências, algumas das partes boas do Neilton, mas é o jogador que mais se aproxima disso. Pensando num time ideal, eu acho que o Barroca vai ter que dar uma adaptada ali, deixar o Neilton muito próximo do centroavante, porque no 4-1-4-1 atual dele, o Neilton jogaria ali muito longe da grande área, então vai precisar de adaptação, mas como é um time em formação e não tem nenhum titular absoluto, não vejo um grande rompimento, não vejo uma grande dificuldade para fazer isso. Bom, então é isso sobre Neilton, né? A gente vai, durante as próximas semanas, falar mais de mercado, já que, mesmo com toda essa crise financeira, tem muito assunto para a gente falar, tem muito reforço para a gente comentar. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe a sua curtida no vídeo e deixe seu comentário. Você acha que o Neilton é um bom reforço? Você acha que o Coritiba tem que se adaptar ao Neilton, ou o contrário? Como você acha que ele vai se encaixar no time do Eduardo Barroca? A sua opinião é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima.